bem-vindos a mais um culto nos lares. Isso, bom dia! É uma alegria podermos nos reunir como família nos nossos lares para mais esse momento de culto, hoje segundo domingo do ano. Eu quero saudá-los com uma palavra bem especial lá do Salmo 119, versículo 30, que o David Thiago vai fazer a leitura para nós. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Escolhi o caminho da fidelidade. Início de ano é tempo de fazer escolhas, propósitos, planos, decisões que a gente possa escolher por ser fiel ao nosso Deus. Por isso iniciamos esse culto em nome desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Nós queremos agora ouvir a palavra, a mensagem desse culto com o pastor Valdecir. Que Deus fale aos nossos corações. Amém. Amém. Isso. Amém. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz do Senhor Jesus seja com cada um e cada uma de vocês neste domingo, dia do Senhor, hoje 10 de janeiro de 2021, segundo domingo do novo ano, e nós continuamos nos encontrando e nos reunindo em culto nos lares, talvez você sozinho, talvez com sua família, somente o casal. O importante é que temos esse tempo para adorar o Criador e aprender da sua palavra e permitir que esta palavra seja aquilo que afirma o salmista: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Meus irmãos, vocês já se deram por conta de que no início de um novo ano a gente toma muitas decisões? Por exemplo, talvez uma das decisões que muitos tiveram que tomar agora já nesses primeiros dias de 2021 é como ter férias considerando toda a situação de isolamento social devido à pandemia e os cuidados que precisamos ter com a nossa saúde e com a saúde das pessoas que nós amamos. Talvez algumas pessoas resolveram ter férias diferentes do que em anos anteriores. É uma decisão que se tomou. Talvez alguns já tomaram decisões em relação ao seu trabalho, em relação a cursos que pretendem fazer esse ano, se possível for, diante do quadro da pandemia. Enfim, sempre nós estamos tomando decisões. Já notaram que algumas são tão corriqueiras que a gente geralmente não se dá por conta de que estamos tomando decisões? É assim mesmo. Algumas decisões a gente não leva um longo tempo refletindo sobre o que vai fazer ou o que não vai fazer. Quer ver um exemplo? Como foi o seu café hoje pela manhã? Você levou uma hora refletindo, pensando o que vai colocar à mesa, o que é mais saudável, o que é mais adequado para começar esse dia? Provavelmente não. Você seguiu uma certa rotina, colocou a mesa e a sua família se serviu e tomaram um café sem perceber que estavam tomando decisões, né? E vai ter pão, não vai ter pão, vai café com leite, café preto. São decisões tão corriqueiras que a gente não se dá por conta de que está tomando decisões. Mas enfim, tomamos decisões o tempo todo. As decisões vão ter consequências a curto, médio ou longo prazo. Por essa razão, queridos irmãos e irmãs, neste mês de janeiro, nos próximos domingos, nós vamos abordar uma série de pregações aqui no culto nos lares, intitulada Decisões, fazendo as escolhas certas. Porque quando nós tomamos decisões, geralmente nós temos mais de uma opção diante de nós. Aliás, o dicionário nos coloca o significado de decisão como sendo uma escolha entre várias possibilidades. Uma escolha entre várias possibilidades. Se a gente retomar o exemplo do café da manhã, você tem várias possibilidades de montar um café da manhã para sua família. Você fez uma escolha, enfim, você tomou uma decisão de como vai ser o café da manhã. Bom, gente, todas as decisões têm consequências. Algumas são quase imperceptíveis, outras são muito sérias, que podem trazer prejuízos, riscos, ou podem trazer bênção para nós e para as pessoas com quem nós convivemos.
Mas eu queria convidar você para abrir o Antigo Testamento lá no livro de Josué, no capítulo 24. Josué, no Antigo Testamento, capítulo 24. Nós vamos ter aqui uma decisão manifestada por Josué. Quem era o Josué? Josué, líder do povo de Israel após a morte de Moisés. Josué foi quem conduziu a última etapa da tomada da terra prometida pelos israelitas, quando eles então atravessaram o Rio Jordão e aos poucos foram tomando posse da terra que Deus havia prometido aos seus antepassados. Josué foi o líder, conduziu, organizou, sofreu, diante dos desafios, de muitas decisões que ele teve que tomar. E no final do livro de Josué, nós vamos ter num contexto maior, se você tiver tempo hoje e quiser ler todo o capítulo 24, nós vamos ver que Josué reúne os líderes do povo de Israel e fala para todo o povo a respeito de uma decisão importantíssima. Aliás, queridos e queridas, eu quero dizer que esta decisão da qual nós queremos falar hoje, esta é a decisão mais importante que uma pessoa pode tomar e precisa tomar. Todas as demais decisões, elas têm impacto, geram consequência para os nossos dias enquanto peregrinos aqui neste mundo. Qualquer escolha que a gente faça, pode ser boa, pode ser ruim, ela vai trazer consequências a curto, médio ou longo prazo na vida que nós temos aqui neste mundo e para as pessoas com quem nós convivemos. Mas esta decisão da qual eu quero falar hoje, nesta manhã de domingo, alicerçado aqui nesse texto, nessa decisão também tomada por Josué, é uma decisão que extrapola o nosso tempo, o nosso mundo. É uma decisão que tem a ver com consequências eternas. Vamos ver por quê? Já abriu em Josué, capítulo 24, também nós vamos projetar aqui. Primeiramente, convido para acompanhar a leitura dos versos 14 e 15. Depois de ter reunido os líderes, depois de ter reunido o povo, Josué então diz o seguinte: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Gente, vamos entender um pouquinho do contexto. O que estava acontecendo naquele tempo com o povo de Israel que levou Josué a proferir estas palavras que acabei de ler? O povo de Israel tinha tomado aquela terra, mas aquela terra não era uma terra desabitada. Outros povos, com outras culturas e com outros deuses, viviam naquela mesma terra. À medida que os israelitas foram tomando posse da terra, também entraram em contato com essas outras culturas, com essa outra religiosidade, com esses outros deuses. E de alguma maneira, esse contato com essa outra cultura, com esses outros povos, com essas outras pessoas, começou a influenciar a fidelidade do povo de Israel para com o Deus eterno e verdadeiro, Deus que os havia liberto do Egito e trazido até a terra prometida. Além disso, ainda havia um resquício, uma certa tradição dos deuses que eram adorados antes de chegar à terra prometida, como diz Josué aqui, aos deuses que vossos pais serviam da além do Eufrates. Então Josué percebe que essa tradição herdada dos pais
e mais essa influência da cultura ao seu redor, dessas culturas, dessas religiosidades com as quais agora o povo de Israel tinha contato, estavam prejudicando, atrapalhando e distanciando o povo de Israel do culto ao verdadeiro Deus, da adoração ao Criador eterno, de uma vida com fidelidade e integridade, como diz Josué logo no início do verso 14. E Josué sabe que não pode ser assim. Claro que Josué entende que é impossível nós vivermos de uma forma onde não sejamos influenciados de alguma maneira. Sempre que temos contatos com outras pessoas, com outros povos, com outras culturas, isso nos impacta. Porém, Josué chama a atenção daquele povo de que tinha que estar muito claro a quem eles vão servir, a quem eles vão obedecer, a quem vão adorar. Quem vai ser o Deus que vai dar a cosmovisão, uma visão do mundo, de como viver neste mundo? O Deus Criador, que os libertou da escravidão lá no Egito, que os acompanhou durante toda a travessia no deserto até chegar à terra prometida, ou aos ídolos e aos deuses da memória dos antepassados, ou agora das novas culturas com as quais eles estavam tendo o contato. Josué, diante dessa situação e como um líder consagrado a Deus, ele chama a atenção do povo para esse quadro. E com isso Josué está dizendo, gente, não dá para seguir dois caminhos. A gente não pode andar com o Deus verdadeiro e ao mesmo tempo ter dentro de casa esses ídolos. Por isso Josué diz aqui, deitai fora os deuses, quer dizer, joguem fora essas estatuetas que representavam os deuses a quem naquela época se seguiam nos povos vizinhos a Israel ou nos povos que viviam naquele mesmo território. Josué está chamando para uma clareza de fé. Vamos continuar convivendo com povos que não creem em Deus, que não creem no Deus verdadeiro, mas nós precisamos ter clareza, diz Josué, a quem nós vamos seguir e servir. Por isso Josué diz, é preciso tomar uma decisão. E Josué dá o exemplo, ele manifesta qual foi a decisão que ele tomou, ele e a sua família, sua casa, seu lar. Josué diz no final do verso 15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Bom, esse discurso de Josué fez com que o povo refletisse naquilo que estava acontecendo. E nos versículos seguintes nós vemos a reação do povo. De que maneira o povo agora reage diante daquilo que Josué estava colocando. Eu leio 2 versículos, aliás 3, dos versos 16 a 18, onde então o povo responde. Está escrito, então respondeu o povo e disse, longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Eis aí a decisão, a escolha. Havia 2 possibilidades para aquele povo. Uma esta apontada pela própria resposta que eles deram, de servir ao Senhor, o Deus verdadeiro, Criador dos céus, da terra, este Deus que os libertou da escravidão no Egito. Outra possibilidade era adorar os ídolos, os deuses dos povos vizinhos, daquela cultura com a qual eles estavam agora tendo contato e conhecendo. Bom, gente, eu penso que nós precisamos trazer isso de forma muito clara para o tempo que nós estamos vivendo. Nós vivemos hoje numa cultura onde há espaço para muitos deuses.
Talvez não deuses construídos por mãos humanas, como aquelas estatuetas, aqueles ídolos erigidos pelas mãos e que estavam nas casas das pessoas lá de Israel. Mas quais são os deuses do nosso tempo? Nem sempre um deus é uma imagem edificada em algum lugar. Às vezes Deus pode ser uma ideia que nós temos, um objetivo, pode se tornar um Deus em nossa vida. A nossa cultura hoje faz, por exemplo, do dinheiro um Deus. A cultura que nós vivemos faz hoje do prazer um dos grandes deuses do nosso tempo, adorado por milhões e milhões de pessoas. E esses deuses estão aí ao nosso redor, pessoas nos falam desses deuses. Por exemplo, quando as pessoas dizem assim, tem que curtir a vida, tem que fazer aquilo que te dá prazer. De qual Deus essa pessoa está falando? Está falando de um Deus chamado hedonismo, prazer a todo custo, o prazer acima de tudo. Então nós vamos encontrar muitos deuses ao nosso redor. Essa é a nossa cultura. Mais ou menos, vamos dizer assim, estamos de certa forma lidando com uma situação hoje parecida com a situação do povo de Israel no tempo de Josué. Em nosso país, em nossa nação, vivemos uma confluência de muitas culturas diferentes que vêm de tantos lugares. Hoje, por meio da internet, da tecnologia, a gente tem acesso a tantas ideias e propostas que podemos ficar confusos. E no meio disso tudo, perdemos a integridade e a fidelidade ao Deus, Criador dos céus e da terra, que enviou seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. Aliás, por isso Jesus lança um alerta também lá no Sermão da Montanha. Ele fala que existe um caminho estreito e um caminho largo para seguirmos. O caminho largo é fácil, porque é o caminho abraçado pela cultura, onde cada um segue acreditando do seu jeito, vivendo da maneira como lhe agrada, onde ninguém mais lhe diz o que é certo e o que é errado, é uma certa autonomia que a pessoa deseja, assim como foi com Adão e Eva, que rejeitaram a Deus porque quiseram ser autônomos. E essa marca está aí presente na humanidade até os dias de hoje. Mas nós, cristãos, precisamos sempre reafirmar a nossa decisão, assim como Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então eu quero encerrar com duas perguntas aqui. Primeiro, você já tomou essa decisão em sua vida, em algum momento, de servir ao Senhor de forma clara, convicta? Uma vez que você ouviu a palavra de Deus, uma vez que você escutou a mensagem do Evangelho, que agora você sabe que existe um Deus verdadeiro, que nos ama, que por nos amar enviou o seu Filho Jesus Cristo. E o seu Filho Jesus Cristo pagou lá na cruz um alto preço para nos libertar do pecado e da morte eterna. E todo homem e toda mulher que crer em Jesus terá a salvação e a vida eterna, não por mérito próprio, mas porque Cristo conquistou com a sua morte, com a sua ressurreição, ele conquistou para nós a vida eterna e o perdão. Você já tomou a decisão uma vez que ouviu a palavra, e essa própria decisão, na verdade, já é ação do Espírito Santo em nós. Mas você já fez essa decisão acontecer na sua vida? Você já disse isso para si e para Deus? Eu e a minha casa, primeiramente eu quero servir ao Senhor e quero conduzir a minha casa, a minha família a servir ao Senhor. Se você ainda não tomou essa decisão, convido você a tomá-la. Convido você a se decidir por Jesus, a iniciar um processo de discipulado, de conhecer o Salvador, de comprometer-se com a causa do Evangelho e de andar com Deus a cada dia, deitando fora todos os deuses da nossa cultura, tudo aquilo que a gente vai percebendo que é um Deus adotado e adorado pela nossa cultura. Deita fora, joga fora. Torna-te fiel ao Senhor eterno, o único e verdadeiro Deus e o único que, por meio de Cristo Jesus, nos dá a vida eterna. Segunda pergunta é para quem já tomou esta decisão. O quanto tens te mantido fiel à decisão de seguir a Cristo? E o quanto a cultura ao nosso redor tem feito a nossa cabeça? O apóstolo Paulo diz que nós não devemos nos conformar com esse mundo, não deixar esse mundo moldar o nosso modo de pensar,
mas a partir do Evangelho, a partir da palavra de Deus, nós vamos olhar para o mundo e deitar fora, como diz lá em Josué, jogar fora aquilo que não cabe a um homem, a uma mulher que anda com Deus. O Espírito Santo nos instrui nessa caminhada. O importante é tomar a decisão, é fazer a escolha certa. Josué tomou a decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o povo tomou também a decisão. Serviremos ao Senhor. Ele é o nosso Deus. Querido amigo, querida amiga, qual é a tua decisão? Podes tomar agora a decisão certa, fazer a escolha certa, seguir a Jesus, ser um discípulo do Salvador, andar com Ele todos os dias de sua vida e permitir que Ele molde a sua cosmovisão, a sua maneira de viver a vida a partir dos princípios de Deus que nós vamos aprendendo gradativamente, quanto mais andarmos com Ele. Renova a tua decisão se já tomaste uma vez. Toma a decisão hoje, se ainda não fizeste. Vamos orar e assim colocar esta questão diante de Deus. Toma decisões ou renova a tua decisão de andar com Jesus. Senhor nosso Deus, Tu nos criaste a cada um de nós para andarmos contigo. Este é o Teu propósito eterno. Criaste o ser humano para uma verdadeira comunhão, para viver na Tua presença. No entanto, o pecado tem nos afastado de Ti. O ser humano sente falta de Deus e por isso constrói religiosidades. Busca ídolos, ídolos que são feitos para satisfazer, às vezes, nossos desejos, nosso ego. Mas tudo isso não responde às perguntas mais profundas que nós temos. Não traz a paz que necessitamos, porque esta só encontramos em Jesus. Por isso, Deus ajuda-nos a tomar decisões certas, a fazer as escolhas certas, a tomar a decisão de seguir Jesus. Assim como Josué manifestou a sua decisão de servir a Deus, e o povo, seguindo o exemplo do seu líder, também tomou esta decisão. Hoje nós somos confrontados com esta palavra, que nos chama para tomar uma decisão. Ou muitos de nós que já tomamos a decisão, somos agora chamados a reafirmar e a buscar uma vida na presença de Deus com integridade e fidelidade. E olhar para a nossa vida e perceber quantas vezes nós estamos permitindo que a cultura ao nosso redor, a religiosidade deste mundo, venha nos influenciar e nos afastar do Deus verdadeiro. Senhor, clareia nossa mente e o nosso coração, que o Teu Espírito nos guie para tomar esta decisão e fazer a escolha certa. Por isso, abençoa cada pessoa que tem agora acompanhado este culto nos lares. Peço Tua bênção, Senhor, sobre o lar, sobre a família, Teu cuidado neste domingo, nessa semana que temos pela frente. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos e irmãs, esteja conosco no próximo domingo, continuaremos com o culto nos lares. Fica agora com um momento de louvor do nosso culto de hoje. Deus abençoe a tua vida. Amém. Meu viver.
que falavam de ilusões. Tudo agora é diferente, isso falo a toda gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Tudo agora é diferente, isso falo a toda gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Que alegria podemos ouvir a palavra de Deus e assim sermos ensinados e animados, fortalecidos na fé. Que esta palavra nos acompanhe diariamente neste ano e assim rogamos a bênção de Deus para a nossa vida. Que o amor de Deus, o Pai, a graça do seu Filho Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo habitem ricamente sobre cada um de vocês. Que Deus os abençoe, os guarde, os ajude a decidir sempre por Cristo Jesus e assim os leve no caminho da fé em Cristo. Amém. 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 Um abençoado domingo, uma Isso abençoada aí. semana. Vamos e sirvamos ao Senhor com alegria. Amém. 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 Bom domingo. Tchau. Tchau. Bom domingo.